E aí, galera do sétimo, pessoal, tudo certo? Espero que vocês tenham feito aí a nossa atividadezinha da página 32, né? Acho que todo mundo entregou lá no grupo, como eu estava observando. E hoje, galera, a gente vai começar, tá certo? Aí a página 33. Vamos tentar aí ir com o nosso módulo, né? Até a página 42, tá certo? Da 33 até a 42, né? Dando continuidade justamente sobre essa questão da descoberta do ouro, né, aqui no Brasil, como eu falei para vocês, né, na cidade lá de Minas do Ouro, e depois que vai receber o nome de Minas Gerais, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão dessas sociedades, né, que estavam se formando, né, e desse processo justamente de expansão no interior do território brasileiro, beleza? Então vamos lá, né, galera? Sem perder mais tempo, vamos lá. Lembrando que, né, na segunda-feira a gente conclui o nosso módulo, eu já passo a revisão, vocês já foquem aí, tá certo? Para estar estudando para nossa provinha, né? Já que a próxima semana a gente vai trabalhar muito essa questão aí das nossas revisões, tá bom? Então, galera, após a descoberta do ouro, né, o governo português, diante do crescimento populacional que estava acontecendo, né, e esse crescimento ele vinha sendo feito de forma desordenada, né, o que vai acontecer? Ele vai passar a investir nessas cidades, né? Então foram enviados grupos de militares, tá certo? Foram criados órgãos para administrar justamente essas cidades, né? Justamente dando concessão das terras, né, a exploradores, né, cobrando as taxas em cima do ouro, que foi aquelas que eu expliquei para vocês lá no quadro, lembra? O quinto, né, isso, aquilo, né, justamente para explorar, né? E aí os principais povoados, né, que iam aí se tornando vilas nesse período, um deles era justamente o povoado de Vila Rica, né, ou como é conhecido hoje, Ouro Preto, tá bom? Que chegou a ter aproximadamente 30 mil habitantes, né? Aí você vai ter Mariano, São João del Reis, tá certo? Né? Que já tinha cerca de 10 mil habitantes. É São João del Reis aí que vai entrar como a grande cidade lá da Inconfidência Mineira, né? Então, galera, no ano depois, né, justamente em 1729, foram achadas várias e várias jazidas de ouro, diamantes, né, na atual Chapada Diamantina, né, em Minas Gerais, né, na atual cidade Diamantina, desculpa, né, em Minas Gerais, justamente aprimorando, né, a exploração agora não mais do ouro, mas também dos diamantes, tá certo? Então, galera, apenas colonos muito ricos, né, e com laços estreitos com grupos portugueses, né, tinham justamente, né, o direito e a concessão de viver nessas terras, né, de ter essas terras em si. Então, galera, a vida nesses garimpos não era fácil, né? Você tinha africanos, afrodescendentes, escravizados, né? Que eram os principais responsáveis, justamente pelo trabalho nos locais das minas, né, que era o garimpo, né? Aí ele cabia justamente o trabalho mais pesado, né, que era de entrar nos rios, procurar no interior, essa questão do ouro, do diamante, né? Os anos auge dessa exploração foi justamente, né, o ano auge justamente da questão do tráfico negreiro, né, na primeira metade do século 17, né, chegaram aproximadamente aqui no Brasil 354 mil pessoas, né, que vieram do continente africano para explorar e procurar esse ouro aqui, né? Esses negros eles vinham justamente para regiões da Minas, né, sendo deslocados, né, justamente para essas regiões, né? E você tinha o negro que vinha de Angola, Cabo Verde, né? E assim você tinha um número muito grande. Geralmente esses negros eles eram benguelas, né, ou também moçambicanos, né. Então assim o cotidiano dessas pessoas era extremamente violento, né, a vida era extremamente insalubre, né, era perigosa, né. Você tinha os feitores que praticavam com eles os castigos físicos, né. Então assim era um trabalho extremamente exaustivo,
né, para uma pessoa viver ali naquele cotidiano, né? O ouro poderia ser também extraído de diferentes formas, né? Ele tinha o ouro de aluvião, né, que era o ouro encontrado no leito dos rios, né? E aí esse ouro vinha misturado com areia, cascalho, né? E aí você tinha que separar com a bateia. A bateia é como se fosse uma peneira, né? Porém, uma peneira com um ferrinho, tá? Essa coisa toda para o ouro ser visto. E você tinha também o ouro de Grupiara, né? Que era o ouro extraído justamente das barrocadas, tá bom? Próximas aos rios, né? E você tinha galerias, né, que são escavadas, montanhas, onde era justamente encontrado aí, galera, essa questão do ouro, tá bom? Outro ponto, pessoal, que a gente tem que tratar é justamente algumas revoltas, né, que aconteceram diante dessa exploração do ouro. Mas antes disso, né, o cotidiano na vila, né, o cotidiano dessas pessoas que viviam nessas vilas de exploração, né, era muito parecido, né? Todos trabalhavam justamente na exploração e na extração do ouro, né? Você tinha nesse contexto os famosos tropeiros, né, que eram justamente aí esses caras que traziam as mercadorias da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, né, São Paulo, né? E aí eles forneciam essas mercadorias para as pessoas que viviam nessas vilas de exploração, tá bom? As rotas dos tropeiros deram início justamente à formação de novas vilas, tá certo? E assim, né, eles perceberam essa ideia, né? E aí, com essa questão dos tropeiros, a gente tem a formação de alguns estados, né? Próprio Minas Gerais, Goiás, né? Mato Grosso, né? E aí algumas cidades também do interior de São Paulo, né? Que vão ser formadas. É bom lembrar, galera, outra coisa, né? Que nesse período a gente tem em pleno vapor, né, essa política mercantilista, né, que é justamente a descoberta, essa relação entre colônia e metrópoles, tá bom? A descoberta do ouro representava para Portugal justamente um crescimento da sua reserva de ouro, né, que até então era muito importante naquele contexto da sua supremacia, né, e da sua soberania diante dos países europeus, né, justamente para reforçar essa política mercantilística que até então, né, a gente pode atrelar esse processo das grandes navegações a Portugal, né? Foi Portugal que começou esse processo das grandes navegações, né? E aí você tem vários órgãos que são criados justamente para autovalorizar essa exploração do ouro. Então, como vocês podem ver, galera, Portugal vai se destacar. Porém, aquela coisa que eu falei para vocês, você vai também parar para perceber algumas revoltas que iriam acontecer diante disso, né? E uma delas foi justamente a revolta da Vila Rica, né? Essa revolta ela vai acontecer em 1719, né, aonde foi criada justamente a casa de fundição, né, e a sua função, galera, era justamente de mecanizar, né, o controle da exploração do ouro, né. Então todo o metal extraído, desculpa, deixa eu botar aqui, desculpa aí, galera, que eu tô abaixando aqui, né, ele deveria ser levado e fundido, né, e ali transformado em barras de ouro, né, padronizando e identificado com o selo real português, né. Isso agravou e levou graves tensões, né, dentro da cidade de Vila Rica, né. No ano seguinte, um grupo de mineradores liderado por um carinha chamado Pascoal da Silva, né, Guimarães, e pelo tropeiro Felipe Soares Santo Freire, né, desculpa, ele se reuniu e exigiu para que diminuísse, né, ou que chegasse o fim justamente essa política de controle, né, para acalmar a população. O governo até então, né, de Pedro de Almeida, Portugal, fingiu aceitar essas reivindicações, né, e assim que a população se acalmou, o que foi que ele fez, né, ele enviou tropas dos Dragões Reais e invadiu a cidade de Vila Rica, né? Felipe dos Santos foi o único preso e condenado à morte, né? Seu corpo foi esquartejado, tá certo? E suas partes foram espalhadas pela cidade de Vila Rica. Essa prática do esquartejamento era muito comum, né? Era direto realizada pela coroa portuguesa, que era
como se ela quisesse mostrar que ninguém poderia ir além ou contra da própria coroa portuguesa, né, galera? Então, assim, como vocês podem ver, você não tinha, de fato, muita força e não tinha muito o que fazer contra a dominação do governo português, né? Até então, eles comandavam aí o cenário. As mulheres afrodescendentes tiveram um papel muito importante na sociedade mineradora, né? Elas exerciam justamente atividades diversas como o serviço doméstico, né? Elas cozinhavam, elas eram doceiras, né? Trabalhavam justamente nas minas, outras eram vendedoras ambulantes, tudo por meio justamente de acordo estabelecido com seus senhores, né? Então, assim, essas mulheres, elas passaram a ser o elo entre grupos de resistência, né, incluindo aí os quilombos de Palmares e os acontecimentos justamente da vida urbana que acontecia dentro dessas cidades, tá bom, galera? Pessoal, ao longo do tempo também foi se formando importantes irmandades religiosas, né, além aí de vários aspectos sociais, né, grupos religiosos foram sendo criados, né, homens, mulheres, pretos, brancos, todos se atrelando justamente a essa realidade e, sem dúvida, né, a parte artística e cultural estava justamente baseada sobre essa questão do barroco, né, a maior figura até então do barroco brasileiro. Aqui, né, o nosso querido Aleijadinho, tá bom? Então, assim, ele foi um dos grandes nomes, né, já que no Brasil o barroco não usava as técnicas das formalidades acadêmicas, tá bom, pessoal? Então, galera, não podia deixar do meu lado cruel, né, que nem vocês falam. Então, anotem aí atividadezinhas, né, algumas atividades importantes para vocês me entregarem aí até 11h30, tá bom? Então, vamos lá, página 33, página 34, 35, tá bom? 33, 34, 35, 36, tá certo? E é isso, galera, tá bom? Vamos ficando por aqui. Não esqueçam de me enviar as atividades e até mais. Fui.